Bom dia, bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, a classe de jovens. Mais essa manhã de domingo, vamos dar continuidade aí às nossas aulas. Eu tenho uma boa notícia, a gente está com a revista nova, essa revista aqui, Traços da Bíblia. Esse é o volume 6, a gente estava no volume 5, que era o Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, e aí a gente parou na lição que falava sobre o livro de 1 Coríntios, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios. E agora a gente dá continuidade a partir dessa nova revista, tá? Então, vamos continuar aí o trabalho que a gente já vinha fazendo de analisar livro a livro o Novo Testamento e trazer reflexões aí a partir dos livros do Novo Testamento. Antes de começar, a fazer uma breve oração, tá bom? Então, feche os seus olhos, aí já esteja com a sua Bíblia nas mãos para nós fazermos essa reflexão. Senhor, muito obrigada por essa manhã, pela vida de cada um que está acompanhando esta aula, que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, que possamos refletir na Sua palavra e que tragamos lições valiosas para as nossas vidas e para as nossas reflexões particulares que nós fazemos ao ler a Tua palavra. Que haja um grande ganho de conhecimento, de aprofundamento no conhecimento da palavra e também aprofundamento na nossa relação contigo, Senhor. Abençoe essa aula, em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira lição dessa revista, essa lição aqui, que foi dado o nome de Alta Conexão. E o objetivo dessa lição é que a gente olhe para o Antigo e para o Novo Testamento, entenda como eles se conectam, tá? Então, a gente já falou aí nas últimas aulas a gente teve uma aula sobre o Novo Testamento, uma aula sobre as cartas de Paulo, e a gente tocou nesse ponto, né? Como o Antigo e o Novo Testamento são uma coisa só, né? Eles não são independentes e assim, eles não são independentes em relação ao sentido, né? Um não faz sentido sem o outro. E como é importante a gente ver a Bíblia como um todo, né? Então a gente tem que refletir sobre isso porque realmente acontece, assim, no meio. Às vezes, por exemplo, muitas vezes é mais fácil e muita gente tem preferência pelo Novo Testamento, que é mais fácil de ler, né? Muitas vezes a linguagem mesmo é mais fácil de compreender, então o Antigo Testamento é muito maior, né? Tem uma diversidade maior de estilos, digamos, estilos literários, né? E às vezes tem coisas, né? Tipo, quando a gente olha para os livros das leis, tem as genealogias, e né, o livro de Números traz muito, né, uma questão mais mostrando quantidade de pessoas falando sobre as tribos e tal. E às vezes a gente acha mais difícil ler o Antigo Testamento. E muitas vezes realmente é. E tem gente que tem preferência pelo Novo Testamento. Ah, eu prefiro o Novo Testamento, mas o Novo Testamento não existe sem o Velho. Então é preciso que a gente compreenda qual é a conexão que eles fazem e a importância de conhecer os dois, né? Então esse é o objetivo dessa lição. E aí a gente vai falar sobre essa conexão, né? Por que é necessário, quando a gente lê o Novo Testamento, também olhar para o Antigo Testamento e
porque como é que a gente compreende a diferença que existe, porque existe uma diferença entre eles, e a importância dessa diferença, como é que era uma coisa e depois virou outra, o que aconteceu. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Então, para que a gente consiga, né? A gente está aqui fazendo as lições sobre o Novo Testamento, mas para que esse Novo Testamento realmente faça sentido, para a gente realmente compreenda, né, o que está escrito ali, e que na nossa mente, no nosso coração, a gente consiga compreender essa mensagem do Evangelho, dessas boas novas que vem com Jesus. É preciso que a gente consiga fazer essa conexão com o Antigo Testamento e ver tudo isso como parte de uma história só e de um grande plano, que é o plano de Deus para resgatar a humanidade, basicamente. Então, primeiro, a primeira questão que é levantada aqui é que o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia, né? Então a gente já falou sobre isso quando no Novo Testamento, quando a gente vê se falando sobre as Escrituras. Hoje a gente considera as Escrituras pra gente a Bíblia inteira, o Antigo e o Novo Testamento. Mas naquela época o que era considerado as Escrituras era apenas o Antigo Testamento. Então, Jesus, ele suscita, né, o Antigo Testamento o tempo inteiro durante o ministério dele. A gente vai ver um exemplo aqui, para ficar mais claro, fazer uma comparação e perceber o que acontece aqui. Então, primeiro a gente vai olhar lá no Antigo Testamento, tá? Algumas passagens em Deuteronômio. Então, abra lá em Deuteronômio, primeiro no capítulo 6. Agora aqui eu vou ler a partir do versículo 13. Isso aqui é um pouco depois daquela passagem dos 10 mandamentos, né? Que são bem conhecidos aí. E aí é um chamado à obediência, né? A obedecer a Deus, que é feito por meio de Moisés para o povo de Deus. Então vamos lá, diz assim: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele ordenou. Façam o que é bom e justo perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem então em posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos antepassados, aos seus antepassados, até o 18, tá? E agora vamos ler no capítulo 8. Aqui, no capítulo 8, versículo 2, até 2 e 3, tá? Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná,
que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então aqui a gente viu duas passagens do Deuteronômio, né? Essa exortação ao povo de Deus. E agora a gente vai lá para Mateus, no capítulo 4, na passagem que Jesus é tentado, tá bom? Então, vamos ler aí no 4 do versículo 1 ao versículo 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi o que a gente leu lá em Deuteronômio 8. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu resplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Então, olha isso, Jesus citando essas passagens do Deuteronômio, né? E aí fala que Satanás faz uma citação também do Velho Testamento, de um trecho de Salmos, mas Jesus cita essas passagens do Deuteronômio para rebater, né, essas propostas de Satanás, né? Propostas enganosas, mesmo usando a palavra de Deus, usando o trecho da Escritura, mas com intenção de enganar, né? Então a gente vê aqui que quando Jesus se refere às Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Então, a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento, né? Que era as Escrituras do povo judeu. Então, a gente vê que o Antigo e o Novo Testamento, eles são indivisíveis quando a gente fala da revelação de Deus, né? Então, um não é mais importante que o outro, mas eles são parte de um todo. Então, a gente não pode excluir nenhum dos dois. Os dois são importantes e os dois, um é continuidade do outro, né? Então, o Novo Testamento, ele o que vinha acontecendo no Antigo Testamento sendo completado, né? Então, nenhum dos dois, um sem o outro, perde, né? Então, o Antigo Testamento sem o Novo Testamento é só a lei, e aí a gente não seria cristão, né? A gente seria judeu. Mas com o Novo Testamento e o Antigo Testamento, primeiro que muito não vai fazer sentido, porque é baseado no Antigo Testamento. Então a gente tem exemplo aí até do simbolismo, né? Muito do que tinha no Antigo Testamento, tinha um simbolismo que se revelou em Jesus. Então a gente não consegue separar eles, tá? O que a gente tem que pensar existe a diferença entre os dois. E a gente tem que pensar sobre essa transição entre um e outro que a gente vai falar, que é a lei e a graça,
né? Então, a gente, às vezes, eu falo muito, estamos no tempo da graça. Então, é isso que está se referindo, né? Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus era guiado pela lei, e agora o que nos baseia a nossa fé em Cristo é a graça, tá? Então, até o versículo, a gente vai ler o versículo base dessa lição, que é Gálatas 3:24, mas a gente vai ler e vai observar melhor sobre isso. Mas é interessante porque aí a gente pode olhar para alguns trechos do, do Antigo e do Novo Testamento e ver que a gente vê também no Novo Testamento o cumprimento de profecias, né? De profecias que tinham sido feitas no Antigo Testamento. Então, né, muito do que havia, do que os profetas haviam falado, muitas a gente vê dos livros dos profetas, né, tem os livros que têm os nomes dos profetas no Antigo Testamento, fazem profecias para aquele momento mais imediato do povo de Deus, mas também existem profecias que apontam lá para frente, né? Profecias mais futuras, e muitas apontam para Jesus, por exemplo. Então, eu tenho até alguns exemplos aqui que eu vou pegar uns dois aqui pra gente ler, tá bom? E eu vou deixar depois os outros para você dar uma olhada aí sozinho. E aí, se você tiver essa curiosidade de ver aí um pouco das profecias que se cumpriram no Novo Testamento. Então, vamos ler aqui um exemplo, que é Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. E aí, em Mateus 1:18, diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aí, aqui até em Mateus mesmo, diz assim, isso é uma coisa importante, né? Existem muitas citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, acho que praticamente todos os livros tem até aqui que fala assim, de todos os capítulos de todos os livros do Novo Testamento, apenas 26 capítulos não se referem ao Antigo Testamento. Então, em Mateus há só 2 capítulos que não fazem referência ao Antigo. Então, é forte a referência ao Antigo Testamento. Por isso que a gente não pode deixá-lo de lado, né? Porque a base do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Então, em Mateus mesmo, no versículo 22 e 23, ele fala: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, aqui ele já fazendo essa conexão, né, com essa profecia. Vamos lá. Pegar mais um exemplo aqui. No Salmo 22, versículo 1. Diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? E aí a gente vê Mateus 27, versículo 46.
Diz, por volta das 3 horas da tarde, aqui é sobre a morte de Jesus. Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Então essa referência ao Antigo Testamento, também esse cumprimento do sofrimento de Cristo na cruz, né? Então o Salmo 22 faz essa referência também. Então aí tem diversos exemplos, né? Mas aqui foram 2 pra gente só dar uma olhada. E aí agora a gente vai olhar para essa questão dessa transição entre o Antigo e o Novo Testamento, que é a lei e depois a graça. Então aqui na revista tá primeiro protegidos pela lei e nascidos da graça. Vamos ler o versículo aqui, João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui primeiro ele já a gente já vê que Moisés é uma figura central quando a gente fala em relação à lei, ao Antigo Testamento. Tá? Então é muito interessante porque quando a gente fala sobre a lei e a graça, a gente está falando sobre o relacionamento, né? Então, é a maneira como Deus se relaciona com o seu povo. Então, no Antigo Testamento, esse relacionamento de Deus com o seu povo se dava por meio da lei, né? Então, que Deus deu a partir de Moisés, né? Essa lei para se relacionar com aquele seu povo. E é muito interessante porque por meio da lei o povo de Deus se tornou que passou a ser chamado de povo de Deus, né? Então se tornou um povo com características que tornam um povo, sabe? Se separando, sendo um povo distinto dos outros povos que tinham na época. Então, essa lei ela tinha diversas funções ali, né, de tanto manifestar a vontade de Deus, né, mas por meio de ordenanças mais específicas, mas a gente sabe que desde lá, a gente sabe que Deus mostra que o principal, né, o que rege tudo que ele manda é o amor, né? Então fala que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí, né, existe uma diversidade além dos 10 mandamentos que a gente conhece. Tem várias leis, né, algumas com questões mais práticas e também com essa função desse povo ele ser um povo distinto, né? Um povo diferente. Quando qualquer outro povo tivesse contato com o povo de Deus, ia falar, putz, esse povo é diferente. Né? A lei que rege eles é diferente do que a gente costuma ver. Então, assim Deus se relacionava com o seu povo no Antigo Testamento. E até que veio Jesus, e por meio de Jesus, a relação, a forma como ele se relaciona conosco mudou, e agora é por meio da graça, né? Então, e aí a gente lê lá, no versículo que eu falei, que é a base dessa lição, que é em Gálatas, Gálatas 3,
O versículo, a gente vai ler o 24, que é o versículo principal, mas depois eu quero que a gente faça uma leitura aqui em volta, tá? Então, o 24 diz assim: Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, é muito interessante essa linguagem que ele usa, né, da lei como tutor. Né? O tutor é aquela pessoa que, diz aqui que é uma palavra grega, quer dizer uma pessoa que conduz uma criança. Né? Então, era a pessoa responsável por educar a criança, né? Era um terceiro, sem ser os pais, mas que tinha que corrigir, tinha que proteger, tinha que ensinar, então tinha que acompanhar a criança. Então a lei tinha essa função, né? Só que aí o tutor é assim também, é durante a infância. Então quando chega um determinado momento da vida, né, um momento já de maturidade, você não precisa mais do tutor. Você já foi orientado, né? O tutor já já te ensinou a caminhar e agora você caminha sozinho. Então, é interessante essa linguagem, né? Essa palavra que é essa a lei foi o tutor, né? Então é aquele negócio estabelecendo os limites, é, mas a graça, né? Agora já saímos da tutela da lei e estamos no tempo da graça. É, então, a gente vai ver que existe esse paralelo, existe essa transição. Paulo fala muito sobre isso, né? A gente está lendo Gálatas, que é uma das cartas de Paulo. Então, ele fala muito sobre isso, porque, principalmente naquele momento da história, existia muita dificuldade de se compreender essa transição. Né? Então, muitos, principalmente aqueles que eram os cristãos judeus, né? Porque tinham os cristãos gentios que não vinham da tradição judaica, mas os que vinham, eles tinham uma certa dificuldade de compreender essa transição entre a lei e a graça. Então, eles queriam continuar seguindo alguns preceitos da lei que já tinham sido cumpridos em Cristo. E quando fala, por exemplo, sobre guardar o sábado, o próprio Cristo, próprio Jesus se colocou como aquele, né, que cumpriu isso e que mostrando que a gente está em um tempo novo. Então, acaba que Paulo fala muito sobre esse assunto por causa daquele momento que estava sendo vivido naquele momento, né? Então, e que era necessário dentro das igrejas, muitas vezes surgia esse tipo de dúvida, né? Essa coisa entre a lei e a graça. Então, eu quero a gente lê um trecho maior desse capítulo de Gálatas. Vamos ler aqui a partir do versículo 22. Diz assim: Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé haveria de vir, a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Assim, agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Né? Então, aqui ele mostra esse caráter temporário da lei, né? Então, essa lei, assim, ela não foi, a gente vai ver Jesus falando sobre isso, ela não foi abolida, né? Então, essa lei ainda hoje é importante pra gente olhar para o Velho Testamento e olhar para isso que a gente chama de lei, né? Que é até interessante, eu vou pegar uma passagem de Jesus falando,
por que é chamado de lei, e tem uma diversidade de leis, né, de mandamentos, de caráteres diferentes, voltados para aspectos diferentes da vida, né? Por exemplo, tem os que são relacionados à maneira como se adorava a Deus, né? Então, sobre os sacrifícios, se fala sobre as festas, tem umas mais orientadas para a vida social, dentro da organização social e política, dentro do povo de Deus, digamos assim, né? Tipo, mais voltados para a vida prática, né? Então, tipo, tem uma diversidade de leis dentro daquilo que se chama a lei, né? Mas tudo está sempre orientado debaixo do mesmo princípio. Que é o que Jesus fala, né? O que Jesus fala assim, que o resumo de toda a lei, né? A gente já leu, até fala isso até na parábola do bom samaritano, que ama a Deus acima de tudo e o seu próximo como a si mesmo. Bom, então quando Paulo faz essa, quando ele fala isso aqui, ele tá falando literalmente dessa transição entre a lei e a graça, que ele fala da fé, né? Então, né, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, né? Então, essa fé representa o evangelho de Jesus Cristo, né? Então, é essa fé em Jesus Cristo, ou seja, nós somos justificados por meio da fé em Jesus Cristo. E essa é a graça que nos é concedida, né? A graça da salvação, a graça da justificação. Então, quando se fala de graça, fala-se disso. Então, quais são aí a gente tem essas duas figuras, né, que a gente já falou, que são figuras de destaque, primeiro no Antigo Testamento, que é Moisés. Então, falando sobre ele aqui, chama Moisés de o ícone da lei, né? Então, Moisés foi o cara para quem Deus usou para dar a lei para o seu povo, né? Para revelar esses mandamentos para o seu povo, né? E, aliás, Moisés foi quem Deus usou, né, para libertar o seu povo do cativeiro. E aí, né, a partir quando eles estavam no deserto, Deus revelou essa lei que era para criar esse povo separado na terra, né? E se relacionar com esse povo dessa humanidade, que estão dentro desse contexto dessa humanidade que é pecadora, mas que é um povo separado para ser o povo dele. E por meio desse povo, né, como foi a promessa que foi feita a Abraão, que veio antes da lei, né, a promessa a Abraão, e aí a gente vê como a questão da fé, né, fala que em Hebreus coloca Abraão como um dos heróis da fé, né? Ele está na galeria dos heróis da fé. E então a fé era importante. Aí quando veio a lei, né, para separar esse povo que vem da descendência de Abraão, ela continua sendo importante, mas ainda Jesus precisa ainda vir para cumprir essa lei. E ele fala exatamente sobre isso, né? É que nós humanos, a gente não tinha essa possibilidade, né, de preencher todos os requisitos da lei. Mas Jesus veio para cumprir, para preencher tudo, se colocar no nosso lugar, né, se colocar no nosso lugar como pecadores e receptores da ira de Deus, porque Deus odeia o pecado, né? E o pecado não casa com a santidade de Deus, não tem meio termo, né? E
E Jesus veio para preencher todos os requisitos, para que a gente pudesse ter a fé, né, ser justificados por meio da fé. Então, o que nos basta é a fé em Cristo, porque nós temos a graça, e por meio da graça dele, né, não tem nada que a gente faça para merecer a salvação e o que ele nos e a vida eterna e o que ele nos presenteou. Então vamos lá. Moisés é o ícone da lei, né? Então a gente vê, vamos ler aqui em Deuteronômio 34. A gente pode até, se a gente for fazer assim um resumo do Antigo Testamento, né? E a gente, até pra gente ver a proeminência da figura de Moisés, né? Moisés foi Moisés quem escreveu os primeiros livros, né, do Antigo Testamento, o que a gente chama como Pentateuco, são os 5 primeiros livros, e que são conhecidos como a lei, por os judeus, que é a Torá, é a lei. Né? Então, esses 5 primeiros livros são a lei. Então, Gênesis, ele é... Na verdade, em Gênesis ainda não aparece a lei, tá? É a partir de Êxodo. Mas a gente vê, em Gênesis, a gente vê a criação do mundo, o desenvolvimento dos povos, né, das famílias. Aí tem um episódio que, né, a humanidade tem o pecado, né, de Adão e Eva, e aí a humanidade vai se deteriorando, se afundando mais no seu pecado, e aí Jesus escolhe a família de Noé para gerar essa nova humanidade, né, digamos, né, então o dilúvio vem sobre a terra, e aí existe um recomeço, porém acontece o mesmo processo, a humanidade vai se deteriorando e Deus tinha feito a promessa de não destruir novamente o mundo com água. E aí, então, aí a gente já vê também esse conceito de aliança. A gente já viu anteriormente que testamento, nessa palavra testamento, significa aliança, né? Então, o Antigo Testamento, né, diz respeito a uma aliança e o Novo Testamento a uma nova aliança. E aí Noé começa, e aí a gente vê, vai evoluindo as famílias, as gerações e tal, e a gente chega na história de Abraão, né? Então Abraão, Deus faz uma aliança com ele e promete que ele teria aí uma descendência gigantesca, que aí hoje a gente sabe que também tem um sentido espiritual, né? Nós também somos descendência de Abraão hoje por meio da fé, mas essa descendência seria usada para abençoar todos os povos da terra. E aí, a partir de Abraão, veio o povo de Deus, né? Então, Abraão, Isaac e Jacó, né, que é Israel, que gerou o povo de Israel. E aí eles ficaram... tem a história de José, né, que foi para o Egito, se tornou lá um governador do Egito, digamos, né? Aqui o cara abaixo do faraó. E só que depois de de outras gerações, o povo virou escravo no Egito. E aí chega a história de Moisés. E aí a gente pode até olhar, existem paralelos entre Paulo e Moisés quando a gente olha para a posição privilegiada que eles estavam. Então, Deus usou esses homens estrategicamente, se a gente parar para olhar, né? Então, Moisés, a mãe dele conseguiu poupar ele de ser morto, só que ele acabou parando ali na família do faraó. Então ele cresceu ali, né, dentro daquela cultura rica, de muito conhecimento, e naquele círculo de poder.
porém ele era parte do povo hebreu. E aí chegou o momento que Deus o chamou, né, para ser aquele que seria usado para tirar o povo do cativeiro. E aí, além disso, ele foi usado, né, também para trazer as leis. Foi o grande líder, né, daquele povo, principalmente naquele momento crítico que eles saíram do Egito, mas eles estavam no meio do deserto, né? Então eles começam a perder a confiança em Deus, digamos, mesmo Deus tendo feito já tanto por eles. E aí Moisés é usado, né, para levar a lei e dar aquela base, e aquele povo de fato se tornou um povo naquele período no deserto, né? Então Moisés, ele é, né, o ícone da lei. Deuteronômio 34. A gente tá no finalzinho da vida de Moisés, tá? Eu vou ler só o finalzinho, que diz assim, a partir do versículo 10. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então, a grandiosidade com que Moisés foi usado, né? Não fazendo feitos maravilhosos. Então, a gente tem toda a história das pragas no Egito, o mar que se abre, e as coisas que Deus fez quando Moisés estava ali à frente do povo foram incríveis. E além disso, foi usado aí com uma grande liderança, e foi usado para levar a lei para o povo de Deus. Então, Moisés é o profeta da lei, é o homem-chave que Deus usou para formar a base estrutural da teologia do Antigo Testamento. É o que diz aqui na lição. Vamos ler lá Atos 7. Atos 7, 37 e 38. Aqui é um discurso que Estevão deu, né, antes de ser condenado, apedrejado, e aí ele fala aí sobre toda a história, faz uma grande pregação, né, falando como esse povo muitas vezes rejeitou o próprio Deus, né, e Cristo também foi rejeitado no meio dos judeus. Então, 37:8, né? Este é aquele Moisés que diz aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Então, falando das palavras que Moisés recebeu, e a promessa daquele que viria que haveria de chegar, né? E aí no Novo Testamento a gente tem Paulo, que fala que Paulo é o propulsor da graça, né? Então é aquele que ele fala muito sobre a graça, né? Então ele foi aquele que foi incumbido de espalhar a mensagem da graça, né? E fazer com que as pessoas compreendessem essa mensagem. Como a gente falou, né? Existia nessa igreja primitiva ainda essa dificuldade de compreender que estamos saindo ali debaixo das mãos desse tutor que é a lei, e agora é a graça, né? Agora nos basta a fé para fazermos parte desse povo.
que é o povo de Deus. Então, e aí a gente vê isso assim, no decorrer das cartas dele várias vezes, né? Diversas vezes. Vamos aproveitar que a gente já estava lendo Gálatas, vamos ler um trechinho de Gálatas. Gálatas 4, do 9 ao 11. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos, falando de toda aquela, né, o calendário judaico, digamos. Temo que meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Então aqui ele está falando, né, como eles, os Gálatas, eles estavam tendo muita dificuldade de, de se livrar desse negócio de querer fazer tudo de acordo com a lei, né? Então, e aí ele fala sobre a liberdade em Cristo. Então, ele discorre muito sobre a questão da graça nas cartas dele. E aí Paulo a gente já viu sobre ele na última aula, né? Então aqui fala muito sobre como foi um cara muito especial, assim. Então ele é considerado uma mente, né? Um cara muito inteligente, com uma habilidade muito grande para discursar, digamos, né, para elaborar as suas teses, né, elaborar os seus argumentos. Ele tinha um conhecimento muito grande da lei, né, do Antigo Testamento, das Escrituras, como era o que eram as Escrituras na época, porque ele era um doutor, ele era um mestre da lei. Então ele mesmo fala que ele era um cara que se destacava, né, no meio dos judeus. Ele era cidadão romano, ele estava num lugar estratégico dentro daquela sociedade que estava sob o Império Romano, né? E, e ele era um cara, assim, muito culto, né? Ou seja, culto no sentido de que conhecia muito das culturas vigentes da época, né? Então ele cita filósofos, então ele conhecia a cultura da época, né? E isso foi uma das coisas que facilitou para que ele fosse o grande evangelizador de gentios, né, fora do círculo judaico, que ele foi. E aí a gente vê e ele aí fala muito sobre essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. E eu queria citar até uma, uma passagem aqui do próprio Jesus falando, que diz assim, Mateus 5, Mateus 5, 17 e 18. Jesus fala assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então aqui ele está falando da lei do Antigo Testamento, né? Aqui a gente vê às vezes a lei e os profetas, que a lei aqueles primeiros 5 livros, e os profetas são os livros subsequentes, né? Nem todos têm nomes de profetas, foram escritos literalmente por profetas. A gente tem os livros, por exemplo, Reis, Crônicas, que são as histórias daquele povo, dos reis, do que aconteceu. Mas é considerado profetas, porque aí é contado aí do ponto de vista dos profetas.
Então, e Jesus fala que ele não veio abolir nada, ou seja, né, o Novo Testamento não anula o Velho Testamento, né? Mas o que veio depois, né, a partir de Cristo, é para cumprir o que estava no Antigo Testamento, né? E aí um exemplo disso, né? Um exemplo porque existe muito do simbolismo do Antigo Testamento apontando para Cristo, né? A gente vê isso em diversas ocasiões. Vou dar só um exemplo que é em João, e como é importante a gente conhecer o Antigo Testamento, senão nada vai fazer sentido. Por exemplo, se a gente lesse esse versículo, isso que aconteceu, sem conhecer o Antigo Testamento, ele não faz muito sentido. João 1,29 diz assim, aqui é João Batista falando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olha só, e o tanto de. Quando a gente sabe o Antigo Testamento, a gente entende o peso dessa afirmação de João Batista. Ele olha para Jesus e fala: Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente sabe que no Antigo Testamento os cordeiros eram sacrificados, né, em relação aos pecados, então eram sacrificados diante de Deus. Então a gente já sabe que quando ele diz isso, ele está falando de um sacrifício, né? Ele já está de uma maneira, né, para quem conhece, ele já estava anunciando a morte de Cristo. Está falando, olha, ele vai morrer, só que quando ele morrer, né, o sacrifício que ele vai fazer vai tirar os pecados de todo mundo, do mundo inteiro, né? Então esse é o Cordeiro de Deus. Só faz sentido quando a gente conhece o Antigo Testamento. Então isso acontece o tempo inteiro no Novo Testamento. Tem coisas que só vão fazer sentido quando a gente consegue olhar para o Antigo Testamento e aí a gente consegue compreender o que está sendo dito, tá? Então, por isso que é importante a gente compreender essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento e estar sempre um olho aqui, um olho lá, né? Então, a gente sempre compreender aí esse paralelo, né? Que um veio para completar o outro. Então, um não exclui o outro, eles se completam e a gente, quando olha para um, a gente tem que estar com o outro em mente, né? Então, quando a gente olha para o Novo Testamento e lê, a gente tem que estar com o Velho Testamento em mente, procurar conhecer o Velho Testamento, né? Muitas vezes as citações que tem, né, pelo menos na minha Bíblia, tem aquela notinha de rodapé, né? E muitas vezes mostrando qual a referência do Velho Testamento. Então é interessante, se tem isso na sua Bíblia, você pegar e ir lá no Velho Testamento, vai ler, né, tenta compreender o contexto, porque que isso está sendo citado nessa passagem do Novo Testamento. Então, isso é muito importante, né? Então, essa conexão, existe essa alta conexão entre os dois. Então, aí a gente vê aqui, né, tava falando de Paulo, como ele foi, ele ajudou a fazer essa conciliação entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Então, entre o que estava no Antigo Testamento e esse novo tempo, que é o tempo da graça, né? Então, ele conhecia muito bem as Escrituras já, e aí ele, a partir da experiência dele com Deus e com o Espírito Santo, ele foi usado para olhar ele conseguiu olhar para o Antigo Testamento e ele conseguiu mostrar para as pessoas que Cristo estava no Antigo Testamento, né? Ver Cristo no Antigo Testamento e trazer essa conexão. Então fala, olha, quando acontece tal coisa lá, isso está apontando para Cristo, né? Várias coisas que Isaías falou estava apontando para Cristo. Então Paulo teve essa missão importante, né, de fazer essa conciliação entre os dois, mostrar a gente está num novo tempo, mas o que está escrito lá na lei ainda está valendo, tá? Então Jesus cumpriu e muito ainda há de ser cumprido. Então
é isso. Então, que a gente possa continuar assim com isso em mente, lembrando aqui, fala aqui uma frase interessante, então vou ler, tá bom? Esta é uma das viagens mais importantes da vida, conhecer a verdadeira natureza do Evangelho de Cristo. Cada partícula bíblica é valiosa, todavia compreender o seu todo é indispensável. Fique conectado. Então, que você lembre, né, e nas próximas lições vamos estar mais falando dos livros do Novo Testamento, mas que fique no seu coração isso, né, que isso tudo é importante, né, não tem, uma coisa não exclui a outra, e que a gente possa amar a Bíblia por inteiro, né, e tem pedaços que vão ser difíceis de compreender, mas Deus tem muito para falar ao nosso coração, por meio da sua palavra, tá bom? Deus te abençoe, abençoe seu dia, o seu domingo, a sua semana, e que você esteja bem em segurança, e que Deus abençoe todos nós. Um beijo.